Olá, meu nome é Tatiane, eu vou apresentar o trabalho intitulado Os Povos Indígenas da Encosta Sul da Serra Geral de Santa Catarina, sujeitos da história do município de Grão-Pará, SC, que foi um trabalho desenvolvido por mim sob a orientação do professor Giovan Martins Guimarães. Quando se tenta contar a história do município de Grão-Pará, isso geralmente é feito a partir da chegada do colonizador. Então, os povos indígenas ficam quase sempre invisibilizados ou simplesmente excluídos. Então, pensando nisso, esse trabalho se propõe a analisar o protagonismo dos povos indígenas que ocuparam o território do município de Grão-Pará antes da chegada dos colonizadores, bem como a relevância destes grupos para os munícipes e a história do local. Então, para isso, nós nos propomos a examinar, através de fontes históricas escritas e relatos orais, as informações referentes aos povos indígenas que habitaram Grão-Pará, caracterizar os sítios arqueológicos registrados, bem como, se houver relatos, registrar os sítios inéditos no município de Grão-Pará, verificando junto às comunidades circunvizinhas aos sítios se eles se reconhecem e se identificam com estes grupos indígenas e seus vestígios materiais e se houve contato entre eles, e apresentar o resultado da pesquisa para a população grão-paraense. Para atingir os objetivos, então a gente propôs a realização de uma pesquisa bibliográfica e para complementar uma pesquisa documental. Além disso, a gente tinha previsto uma pesquisa de campo com a aplicação de formulários, mas essa não pôde ser realizada em decorrência da pandemia e do distanciamento social imposto pelos órgãos públicos para reduzir o contágio da doença. E da mesma forma, a apresentação dos resultados para a população também foi impossibilitada. Durante a pesquisa, nós identificamos que foram realizadas no município 6 pesquisas arqueológicas que resultaram no registro de 34 sítios arqueológicos pré-coloniais. Então, no mapa, esses pontos em amarelo são sítios com vestígios relacionados à tradição umbu, que é uma tradição tecnológica relacionada à produção de artefatos líticos, e em ponto vermelho, além dos instrumentos relacionados à tradição umbu, também são encontrados cerâmicas relacionadas à tradição taquara e tararé. Então, com base nisso, nós podemos apontar que no município de Grão-Pará, antes da chegada dos colonizadores europeus, viveram pelo menos 3 grupos indígenas. Primeiro, os caçadores-coletores, que viviam geralmente próximos aos cursos d'água, em áreas abertas, ocupando também abrigos e aproveitando os recursos ambientais tanto para sua alimentação, subsistência, quanto para sua cultura material. Como principal vestígio deste grupo no município, nós temos os artefatos líticos, as lascas que resultaram da produção desses artefatos e as manchas escuras no solo, que são vestígios de fogueiras. Depois, os grupos ceramistas G, que se estabeleceram no litoral e no Planalto de Santa Catarina a partir de 1500 anos antes do presente, viviam da caça e da coleta, mas também tem estudos que apontam que eles cultivavam alguns alimentos. Dentre os elementos mais característicos deste grupo que a gente encontra nos sítios presentes em Grão-Pará estão as estruturas subterrâneas e também fragmentos da cerâmica taquara e tararé. Por fim, Grão-Pará foi habitado pelos Laclanochleng, um grupo que durante o outono e o inverno se dirigia até a borda do Planalto, que são áreas mais altas, onde há ocorrência da araucária, e lá eles coletavam pinhão e caçavam os animais que eram atraídos pela maturação desse fruto. Já no verão e na primavera, eles se voltavam para a floresta umbrófila densa, que oferecia outros alimentos durante todo o ano. Dentre eles se destaca o palmito, né? Eles iam também para o litoral, onde eles realizavam rituais importantes para eles, onde a gente destaca o ritual da perfuração do lábio dos meninos. Então, de todos esses grupos citados até o momento, esse foi o único que teve contato com os imigrantes europeus.
europeus. No século XIX, se intensifica a colonização europeia em Santa Catarina. Nesse sentido, é criada a colônia Grão-Pará, que serviria para colonizar as terras pertencentes ao patrimônio dotado da princesa Isabel e do Conde Deu. Então, para isso, começaram a vir imigrantes principalmente de origem italiana, alemã, polonesa e leta. Então, quando esses imigrantes chegam na colônia Grão-Pará, eles encontram os Lachlan-Xokleng. Então, a princípio, vão acontecer contatos pacíficos entre os dois grupos, mas com o avanço da colonização, ambos os grupos vão ficando com medo um do outro e também vão se disputar a terra e o alimento. Conforme os conflitos vão se intensificando, surgem os bugreiros, que eram colonos que se reuniam em grupos para perseguir e matar os indígenas. Na época, eles tinham o apoio e financiamento do governo de Santa Catarina e especialmente da empresa colonizadora, além de ter também o apoio e a simpatia dos colonos, dos fazendeiros e da polícia. Na época, eles eram considerados heróis e se considerava também que para colonização avançar, os indígenas deveriam ser exterminados, porque eles eram considerados selvagens demais para serem integrados na sociedade nacional. E sob essas justificativas, até a segunda metade do século XX, os Lachlan-Xokleng que viviam em Grão-Pará acabam sendo exterminados. Então, a pesquisa mostra que antes da chegada dos imigrantes europeus, Grão-Pará já tinha sido habitado por diversos grupos humanos, e cada um deles tinha sua própria cultura e seu próprio modo de vida e deixaram vestígios materiais que são encontrados ainda hoje no município, principalmente em áreas usadas na agricultura. E na memória coletiva do município, a gente tem também relatos de pessoas que tiveram contato com os Lachlan-Xokleng logo no início da colonização. Então, isso mostra que os povos indígenas tiveram sim uma participação na construção histórica do município e, por isso, nas futuras pesquisas, nas futuras tentativas de se contar a história do município, é necessário que se considere essa participação dos povos indígenas e se conte a história deles também. E aqui temos as principais referências utilizadas na elaboração do trabalho. É isso. Obrigada.